para você que ama ler, que tal inscrever-se no canal do Clube do Livro da Associação Tocando em Frente? Aqui você terá acesso gratuito a vários títulos. Inscreva-se, curta e compartilhe. Seja muito bem-vindo! Yaya Garcia, capítulo 11. Entrados em casa, Procópio não se apressou a dar ou pedir a explicação. Ceou primeiro porque confessou haver adquirido esse costume, e Jorge não se demorou a obsequiá-lo. A ceia improvisada, composta de viandas frias e 2 ou 3 cálices de vinho puro, deixou-o em paz com a natureza. Satisfeita esta, era a hora da explicação. Não veio ela com facilidade. Indolentemente reclinado numa otomana, Procópio Dias fumava e falava com precaução, usando a voz pausada e avara de um homem para quem o digerir é meditar. Se alguma ideia lhe avoaçava lá dentro, era difícil percebê-lo através do olhar exausto e mórbido. Entretanto, a curiosidade de Jorge não lhe permitiu mais longa dilação e Procópio Dias foi compelido a satisfazê-la quando o moço, parando diante dele, francamente lhe pediu. Parecia-me mais fácil do que é, ele disse, sobretudo porque, apesar de nos conhecermos há algum tempo, não estou certo da opinião que o senhor forma de mim. Boa? Boa. Dê-me sua mão. Promete-me ser franco? Prometo. Qual das duas o leva à casa de Luiz Garcia? Sobressaltado, Jorge retirou vivamente a mão. Bem vê, tornou Procópio Dias. É uma delas. Passada a primeira impressão, Jorge sentou-se tranquilamente, menos contudo do que afetava estar. Na verdade, a sua pergunta é das mais esquisitas que eu esperava ouvir. Ignora as relações de amizade que me prendem àquela casa, relações que herdei de minha família e que eu apenas continuo? Qual das duas? Não há ali duas, há uma. Uma somente, uma e... Não é essa? Não é Yaya? Jorge fez um gesto negativo. Acredite que me restituí a tranquilidade ao coração, disse Procópio Dias, sentando-se de todo. Não é meu rival? Não tem nenhuma ideia? Nenhuma ideia vaga? É isso que eu preciso saber. É só isso, e é tudo. O senhor gosta de Yaya? Procópio Dias fez primeiro um gesto afirmativo. Depois balbuciou a confissão plena de seus sentimentos, mas com um ar de envergonhado, meio sincero e meio fingido, e tão a ponto de natural que era difícil saber onde acabava a sinceridade e onde começava a simulação. Animou-se a pouco e pouco e não lhe escondeu nada. Confessou que a filha de Luiz Garcia lhe transtornara de todo o espírito e que ele estava resoluto dos maiores sacrifícios para obter-lhe a mão. Às vezes supunha que o senhor andava nas minhas fronteiras, concluiu ele, ideia que me afligia porque o senhor tem sobre mim vantagens incontestáveis. A suspeita desvanecia-se e eu tranquilizava-me. Hoje, porém, confesso-lhe que a suspeita reapareceu e entrou a devorar-me o coração. E ainda assim, tinha intervalos, porque ora me parecia que o seu objeto era a Yaya, ora que era a outra. Perdão, interrompeu Jorge. Eu já lhe disse o que devia e não posso consentir que voltemos ao mesmo ponto. Uma de suas suspeitas é injuriosa para mim. Tem razão, eu devia tê-lo pensado, assentiu Procópio Dias. Mas que quer? Nada se deve imputar aos dementes e aos namorados. Perdoa-me. Em todo caso, pode crer que a minha índole não é tão tolerante com o vício que me fizesse desejar a verdade ou embalda certa. Não sou rigoroso. Sei que as paixões governam os homens
e que a força de as reger não é vulgar. Por isso mesmo é que se estima a virtude. No dia em que a natureza se fizer comunista e distribuir igualmente as boas qualidades morais, a virtude deixa de ser uma riqueza, fica sendo coisa nenhuma. Deixe-me falar-lhe com franqueza, disse Jorge rindo. Eu desconfio que o senhor é ainda menos rigoroso do que diz. Parece-me que, se a sua suspeita em relação à outra tivesse fundamento, o senhor não me ouviria com indignação. Talvez estimasse. Jorge não disse nada. Olhou somente para o interlocutor com um ar de estupefação, a que o outro sorriu benevolamente. Fez-se uma curta pausa. Procópio Dias rompeu enfim o silêncio. Talvez estimasse, sem deixar de indignar-me depois. Isto é, a indignação no momento seria abafada pelo interesse. Atenda-me, doutor, sejamos justos com a natureza humana. Virtudes inteiriças são invenções de poetas. Não me fazia bom cabelo que o senhor gostasse da outra, e menos ainda que ela lhe correspondesse, porque, em suma, ambicionando entrar na família, não desejaria que a família tivesse a menor mácula. Esta é a realidade. Mas eu a rio, doutor, e, por mais ridícula que pareça esta confissão, por mais grosseira que seja a minha casca, a verdade é que amo a enteada apaixonadamente. É o meu pensamento de todos os dias. Ora, dado que o senhor amasse a outra, qual era o primeiro movimento do meu coração? Ligá-los ao meu interesse. Desde que entre os dois houvesse um segredo, e que esse segredo fosse descoberto ou suspeitado por mim, o senhor e ela eram os meus melhores aliados, e a resistência daquela menina e a vontade do pai, tudo cedia em meu favor. Procópio Dias proferiu estas palavras com simplicidade e convicção. Seus olhos plúmbeos pareciam duas portas abertas sobre a consciência. A expressão do rosto era a de um cinismo cândido. Jorge contemplou-os alguns instantes sem dizer palavra, ao parecer subjugado pelo raciocínio. Ouvira-o pasmado e satisfeito. Tanta franqueza não mostrava que Procópio Dias já não suspeitava nada? Jorge sorriu e replicou. O que o senhor acaba de dizer não será animador, mas persuado-me que é a realidade pura. Admira-me somente que tenha tanta penetração e superioridade para ver e confessar os vícios da natureza humana. Sou prático, tornou o outro sorrindo. Raras vezes me irrito, conquanto lastime sempre o que é fraqueza ou perversão. Assim, por exemplo, eu não lhe ficaria querendo mal se o senhor me houvesse iludido agora acerca de seus sentimentos, porque o seu interesse e o seu dever é negá-los. Perdão, já lhe dei minha palavra. Não deu, nem eu lhe a pedi, nem pediria, porque a palavra de honra não obriga a consciência, quando é dada para salvar uma questão de honra. O senhor poderia dá-la sem sinceridade nem remorso. Já não é a mesma coisa se me jurasse, porque o juramento, invocando o testemunho de um ente superior, esse obriga a consciência que não está pervertida. Não exige de mim que jure, espero eu, disse Jorge. Há ainda uma raiz de dúvida em meu coração, replicou Procópio Dias sorrindo. Pois juro-lhe. Procópio Dias levantou-se de súbito. Não precisa mais, exclamou ele, apertando-lhe as mãos. Agora creio de todo. Não é meu rival, nem corrompe a família a que pretendo unir-me. Se soubesse o prazer que me deu com a sua última palavra, obrigado. Agora creio. Ria-se de mim, ria-se. Eu creio que esta expansão pode ter um lado grotesco. Há de ter, de certo. O que lhe afianço é que se minha felicidade não é completa, depende somente da fortuna, não dos homens.
Sentou-se depois destas palavras, proferidas quase sem respirar. Jorge acompanhou-o nessa expansão de felicidade. Pareciam satisfeitos um do outro. Procópio Dias confessou que era a primeira pessoa a quem falava de seus sentimentos e não se vexava de dizer que, ao cabo de alguns meses, nada podia saber do coração da moça. Às vezes supunha ser aceito. Outras, e eram as mais numerosas, tinha a persuasão contrária. O senhor naturalmente conhece-a e sabe que obra de contradição é aquela mocinha, disse ele. Há ocasiões em que sua familiaridade comigo chega quase à sedução. Talvez exagero, mas que hei de pensar de uma moça que me pede instantaneamente que vá lá, em certo dia, com um modo grave e cheio de promessas? Digo-lhe sim, vou, recebe-me com um epigrama, ri-se de mim, abusa da complacência e não sei se do amor, porque conquanto não lhe haja dito nada, acho natural que ela o tenha descoberto nos meus olhos. Se fico despeitada e resolvido a não voltar lá, ela torna-se mansa, como uma pomba, carinhosa, macia, e o meu despeito evapora-se, e eu continuo a minha viagem interminável. Nunca lhe deu a entender nada, ao menos por alusão? Nunca. Receio que não me deixasse acabar. Não creia. Eu suponho que ela gosta do senhor. Sabe disso? Não, mas é o que concluo que me contou. As mulheres têm às vezes caprichos, e demais há naquela uns restos de criança que a faz ainda mais caprichosa. Meu raciocínio é este. Se ela percebeu e não o repele absolutamente, é porque o senhor ainda pode ter esperanças. Procópio Dias não pôde exprimir a alegria que estas palavras de Jorge lhe entornaram na alma. Seus olhos brilharam de uma luz estranha, depois fecharam-se, enquanto a cabeça pendeu para trás de um jeito lânguido. Durante essa pausa de alguns minutos, Jorge pôde analisar as feições de Procópio Dias, pouco próprias a fascinar uns olhos de 16 anos, e achou natural que Yaya não se sentisse tomada de cego entusiasmo. Contudo, não era impossível corresponder-lhe de algum modo, se a razão tomasse as rédeas do coração. Jorge supunha até que houvesse em Yaya uma semente de simpatia, que bastava fazer germinar. Entrando no quarto que lhe fora destinado, Procópio Dias estava longe de ter sono. A excitação trazia-o esperto. Entrou, abriu a janela e olhou ao largo. O aroma vivo das plantas da chácara ainda mais lhe apurou o sistema. Não era homem de contemplar estrelas, nem de fazer filosofias acerca da solidão noturna e do sono das coisas. Limitou-se a pensar no que acabava de ouvir. Gosta da Estela, murmurou ele. Antes de jurar, podia ser duvidoso. Depois do juramento é positivo. Se ela não gosta dele, faz mal. É um rapaz de espavento. Depois abriu as asas ao pensamento e foi direito a Yaya, galgando o espaço e derrubando paredes. Foi e contemplou o sono de virgem, que ele supunha ser quieto e puro, mas que a essa mesma hora era turbado e já complicado das ideias do mal. Procópio Dias deixou-se ir ao sabor da paixão, que era viva e sincera, uma conspiração surda e misteriosa de todas as forças sensuais. A figura terna e virginal de Yaya aparecera-lhe um dia, subitamente, como uma visão não sonhada. Se ele a visse em algum salão aristocrático, pensaria nela numa noite, talvez uma semana, até esquecê-la ou substituí-la. Mas o que o prendeu a Yaya Garcia foi justamente a mediocridade do nascimento. Possuí-la era fazer-lhe um favor. Quantas outras lhe não levaram os olhos de sátiro
ao descer de uma carruagem ou ao resvalar indolentemente o seu talhe na contradança de bom tom? Ele via-as passar ou estar, com os ombros nus ou cingidos da cachemira elegante, risonhas umas, outras sérias, todas altivas e compassadas, e sentia que os anos, feições e maneiras o distanciavam delas. Não era difícil apagá-las da memória. Yaya teria antes de agradecer a escolha. Era a sua convicção e foi o que mais o ligou à filha de Luiz Garcia. Quando a moça refletisse que acharia no marido a satisfação de todas as veleidades do luxo, o gozo das coisas superfinas, elegantes e raras, devia ceder por força e preferi-lo a quem lhe desse apenas coração, trabalho e necessidades. Uma vez brotada a ideia, cresceu e tomou-lhe o cérebro todo. Yaya era então a figura presente a seus olhos, ora divina e casta, ora ardente e lúbrica. Lúbrica, porque ele em sua imaginação conspurcava-a antes mesmo de a possuir. No dia seguinte acordaram tarde e almoçaram juntos, sem tornar no assunto da véspera. No fim do almoço, Procópio Dias referiu-se a ele, dizendo que fora excessivo na noite anterior e pedindo a Jorge que o não levasse a mal, porquanto era tudo filho de um sentimento que não peca por moderado na suspeita, nem equitativo na apreciação. Não podia atribuir-lhe outro motivo, redarguiu Jorge sorrindo. Não ficou mal comigo? Mal? A prova é que, se dependesse de mim casá-lo, casava-o amanhã mesmo. Procópio Dias agradeceu-lhe a simpatia e o obséquio e saiu. Jorge foi dali vestir-se para ir passar alguns minutos no escritório. Enquanto se vestia, pensava na situação do ex-fornecedor do exército. Não eram amigos, mas o caso de Procópio Dias interessava-o. Era simpático a seus olhos. Não indagou se essa simpatia brotava do medo. Persuadia-se ingenuamente do contrário. Um marido apaixonado e opulento, duas vantagens que uma moça nas condições de Yaya devia aceitar com ambas as mãos. Talvez Procópio Dias não fosse mal aceito ao coração da moça. Somente havia nesta uns vestígios de criança que o tempo devia apagar. Naquela idade, um pretendente é uma espécie de boneca, dizia Jorge atando a gravata. O que é preciso, a todo transe, é fazer da boneca um esposo. Chegando ao escritório, ao meio-dia, Jorge encontrou o Sr. Antunes consternado. Tinha dormido até às 11 horas, chegara à tarde à casa em que trabalhava, o patrão convidara-o a fazer as contas. Era uma pequena casa de comércio onde o Sr. Antunes, que entendia de escrituração mercantil, trabalhava desde algum tempo, graças ao obséquio de Jorge. Mas já foi despedido? Perguntou esse. Devo fazer as minhas contas e retirar-me no fim do mês. Jorge escreveu 2 linhas ao patrão do Sr. Antunes. De tarde, foi este a Santa Teresa. Jorge ia sentar-se à mesa do jantar. O Sr. Antunes já tinha jantado, mas acompanhou-o. Venha, venha, disse o moço, preciso falar-lhe. Vexado e tímido, o Sr. Antunes sentou-se defronte de Jorge, que não lhe disse nada durante os primeiros minutos. Jorge falou, enfim, repreendendo-o amigavelmente. Disse-lhe que as exigências do comerciante não eram exageradas, e em todo caso não havia meio de opor-se a elas, salvo se quisesse deixar a casa. Isso mesmo, disse o pai de Estela. Não faça isso, não se ganha nada em andar de emprego em emprego. Demais, francamente, não vejo que entrar antes das 10 seja coisa difícil. Seu genro faz isso há muitos anos. Meu genro, disse o Sr. Antunes sacudindo a cabeça com um gesto de enfado.
Jorge fingiu não atender ao gesto e ao tom do pai de Estela e tratou de o converter à pontualidade, obra que começava a ser difícil, porque o Sr. Antunes entrava já nas consequências lógicas e naturais de uma longa dependência. Preferia o favor ao trabalho, e os anos contribuíram para esse amor da inércia e do benefício gratuito. A maior ambição que o animou, se a fortuna a houvera realizado, dar-lhe-ia todos os meios de envelhecer tranquilo. Agora tinha encanecido e o corpo, embora lesto, começava a suspirar pela inação. Jorge deixou o assunto para não vexar o antigo protegido do pai e acabou o jantar alegremente. No fim, recebeu um bilhetinho de Procópio Dias. Não imagina, dizia este, que dia tenho passado depois da nossa conversa de ontem. Tenho em dizer que fui excessivo e ainda uma vez lhe peço me releve a falta. Poderia o senhor castigar um doido? O amor não tem imputação. Queime este bilhete. Em todo caso, não o revele a ninguém, sobretudo à pessoa de que se trata. Jorge sorriu e releu o bilhete. Depois fechou-o na secretária e escreveu esta simples resposta. Ainda uma vez, não há que perdoar. O senhor foi apenas desconfiado, como todos os ciumentos. Mas, como não inventou o ciúme, não lhe faço carga disso. Entregue a resposta, Jorge olhou para o Sr. Antunes, que fumava discretamente um charuto do bacharel. Ouvi dizer hoje uma coisa, disse Jorge com ar indiferente. Ouvi dizer que Yaya vai casar. Casar? Repetiu o Sr. Antunes com um sobressalto. E depois de um instante... É possível, naquela casa o último que sabe das coisas sou eu. Talvez não passe de balela. Nem me disseram com quem. Provavelmente há algum namorado ou aparência disso, então os noveleiros vão logo ao fim. Mas haverá deveras algum pretendente ou namoro? Que eu saiba nada, asseverou o Sr. Antunes. E até, deixe-me dizer-lhe o que penso. Duvido que ela cuide por hora de semelhante coisa. Aquela menina não tem cabeça. Oh! Exclamou Jorge rindo. Não tem. Digo-lhe eu, está ali, está no hospício. Não se pode dizer que seja travessura, porque não está em idade disso. É pancada. Se soubesse as coisas que ela faz às vezes... Não me parece. Quando a vejo, é sempre com um modo comedido e muitas vezes sério. Lá isso é, porque ela não gosta do senhor. Não gosta de mim? Perguntou Jorge admirado. Não digo que absolutamente não goste, obtemperou o pai de Estela. Não lhe tem muita simpatia, é o que é. Como você sabe disso? Ouvi uma vez o pai repreendê-la, porque de propósito voltara as costas ao senhor, e então ela levantou os ombros, assim com um ar de pouco caso. O pai tornou a dizer que aquilo não era bonito, mas perdeu o tempo. Yaya pregou os olhos nas unhas, com a testa franzida, e eu saí porque já não podia aturar nenhum nem outro. Jorge ficou alguns instantes pensativo. Era certo que Yaya o tratara sempre com muito resguardo e frieza. Mas, suposto que isso não significasse simpatia e até lhe sentisse alguma hostilidade, estava longe de atribuir-lhe declarada aversão. Do gesto a que o Sr. Antunes aludira não se lembrava absolutamente, mas era possível. Demais, pensou ele, o Sr. Antunes não o inventaria na ocasião. Não era caluniador, faltava-lhe essa ferocidade. Mas por que motivo não gostaria dele a filha de Luiz Garcia? Era a segunda vez que Jorge fazia essa pergunta, sem lhe achar resposta plausível. Em seguida, recordou-se da noite anterior e observou ao pai de Estela que Yaya o tratara na véspera com alguma cordialidade.
Milagre de ano bom, explicou o Sr. Antunes. Também lhe digo que não perde nada se ela não gosta do senhor. É uma fortuna, porque ela, quando gosta de uma pessoa, é de fazer-lhe perder a paciência. Mas parece ter bom coração e creio que gosta muito do pai. Também Estela gosta de mim. Jorge fechou nesse ponto a conversação. Seu pensamento voltou à revelação inopinada do Sr. Antunes. Por mais indiferente que Yaya lhe fosse, Jorge sentia-se molestado com a certeza de que a moça não gostava dele. Por que seria? Simples antipatia ou outra coisa? A preocupação desvaneceu-se na tarde do dia seguinte, quando Jorge apareceu em casa de Luiz Garcia. Foi a própria Yaya a abrir-lhe a porta do jardim, dizendo alegremente: "Entre, senhor doutor, que já se fazia esperado." Jorge não pôde esconder o assombro que lhe produzira aquela recepção, nem o assombro nem a alegria. Entrou e estendeu-lhe a mão. "Não posso", tornou a moça, mostrando a sua fechada. "Só se adivinhar o que está aqui dentro." "Não é uma estrela." "Não, senhor, é um cavalo." No fundo do jardim estava Luiz Garcia com o tabuleiro de xadrez. Acabava de dar uma lição à filha que lhe a pedira desde antes do jantar. Yaya levou até lá o filho de Valéria. Pela primeira vez sentou-se ao pé dos dois para vê-los jogar. Fincou os cotovelos na mesa e encostou o queixo nas mãos. "Queria aprender", dizia ela, "em 3 semanas." 3 semanas? Repetiu o pai a sorrir e a olhar para Jorge. Das qualidades necessárias ao xadrez, Yaya possuía as 2 essenciais: vista pronta e paciência beneditina. Qualidades preciosas na vida, que também é um xadrez, com seus problemas e partidas, umas ganhas, outras perdidas, outras nulas.